Olá, começamos agora mais uma aula de resolução de questões como forma de preparação para o concurso da Guarda Municipal de Vargem Grande Paulista aqui no estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai fazer um simulado final, a gente vai resolver questões de cada disciplina como forma de você testar os seus conhecimentos e também aprender um pouco mais antes da prova. Já há no canal aulas para esse concurso, pessoal. Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo, onde você poderá ver também as outras aulas que eu gravei para esse concurso. A primeira questão que a gente vai resolver é uma questão da banca RBO, aplicada agora em 2024 para o concurso da Guarda Municipal de Cotia. A banca RBO é a mesma banca que vai aplicar esse concurso aí na cidade de Vargem Grande Paulista, então é nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da sua prova. Essa primeira questão é de língua portuguesa. E antes da gente partir para a resolução, pessoal, eu quero dizer o seguinte: vocês primeiro resolvam, antes da minha resolução, deem pause no vídeo, né? Resolvam antes da minha resolução e depois confira a resolução e depois podem até comentar aqui nos comentários desse vídeo quantas vocês acertaram para a gente testar os conhecimentos. E aqui diz que no que diz respeito à concordância verbal, assinale a alternativa correta. Então essa primeira questão a gente vai tratar de concordância verbal. E aí, letra A, haverão assuntos pendentes a serem tratados. Letra B, o mundo deles são os seus brinquedos. Letra C, fazem 5 anos que não nos vemos. E letra D, 300 gramas de queijo são o suficiente. Então, vamos analisar cada alternativa em relação à concordância verbal. Aqui a gente já tem aqui o primeiro verbo, haverão. Aqui está errada a concordância, pessoal, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não deve ser conjugado, né? Ele não deve ir para o plural, ele deve permanecer no singular. Então, o correto seria: haverá assuntos pendentes a serem tratados, porque aqui o verbo haver está no sentido de existir. Existem assuntos pendentes a serem tratados. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural e o correto seria haverá. Haverá assuntos pendentes a serem tratados, o verbo permanece no singular. Então a letra A está errada. A letra B, o mundo deles são os seus brinquedos. O mundo deles são os seus brinquedos. Aqui o são, que é o verbo aqui em questão. Então, o mundo dele, pessoal, está no singular, né? O sujeito da oração. Mas a concordância ela vai ser feita com os seus brinquedos, né? Pois nesse caso trata-se de uma oração com sujeito composto, né? Depois do verbo, onde o verbo ele pode concordar com o predicativo. Então, o mundo dele, apesar de estar no singular, o verbo ele vai concordar com o predicativo. O predicativo está no plural, os seus brinquedos. Então, o mundo dele são os seus brinquedos. Então, nesse caso, o verbo está concordando com o predicativo que está no plural e, portanto, está correta a concordância verbal nessa frase. Então, a alternativa B está correta. Letra B, fazem 5 anos que não nos vemos. Aqui, pessoal, vocês levem isso aí para o dia da prova, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural, como a gente viu, e fazem, no sentido de tempo decorrido, de indicar tempo decorrido, também é impessoal, ele deve ser usado no singular, ele não vai para o plural. O correto seria faz 5 anos que não nos vemos, e não fazem. O verbo fazer, ele não vai para o plural. O correto seria faz. Faz 5 anos que não nos vemos. C está errada. Letra D. 300 gramas de queijo são o suficiente. O erro está aqui, né? A expressão suficiente ela é invariável. O correto seria 300 gramas de queijo é o suficiente. Não vai para o plural aqui. Então, a alternativa correta para a questão número 1, em relação à alternativa que apresenta a concordância verbal correta, é a letra B de bola. E agora a gente passa para a questão número 2, que também foi aplicada aí para a Guarda de Cotia agora nesse ano de 2024. Diz que assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto. Então, a gente vai procurar a alternativa que está incorreta em relação ao uso da crase, tá? Vamos começar aqui de baixo para cima, pessoal. Vamos começar pela letra D. Letra D. Essa mesa pertence à diretora da empresa. Essa mesa pertence à diretora da empresa.
E aqui a gente tem o uso da crase, que está correto, né? Porque o verbo pertencer, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, que ele exige a preposição a. Então, essa mesa pertence a. E aí a gente coloca um a da preposição que é exigida pelo verbo pertencer. Essa mesa pertence a. E vai ocorrer, pessoal, a fusão dos dois as, porque tem o a que precede a palavra diretora, que é uma palavra feminina e, portanto, ela é precedida de artigo feminino. Então, a junção do a, artigo feminino, com a, ó, esse primeiro a é a preposição exigida pelo verbo pertencer e o segundo a é o artigo feminino exigido que antecede a palavra diretora. A fusão desses dois as vai gerar a crase e, portanto, está correta a letra D. A crase está correta nesse caso. A gente está procurando a incorreta, então a gente continua, né? Ontem à noite conversamos um pouco. À noite é uma expressão consagrada, pessoal, né? Expressão de tempo à noite, né? Ontem, durante a noite, conversamos um pouco. Então está correto também o uso da crase nesse caso. Estou às avessas com essa situação. Às avessas também é uma expressão aqui consagrada. Utiliza-se o acento indicativo de crase nessa ocasião também. E aqui enviei a ela nossos sinceros cumprimentos aqui na letra A. Nossos sinceros cumprimentos. Não se usa crase, pessoal, antes de pronomes pessoais, tá? Como ela aqui nesse caso. Então está incorreto. O correto seria enviei a ela nossos sinceros cumprimentos sem a crase. Não se usa crase antes de pronomes pessoais. Então, a alternativa A é a incorreta e essa é a alternativa que a gente está procurando. A gente está procurando a incorreta. Então, o gabarito para a questão número 2 é a letra A de amor. Passamos para a questão número 3, que também foi uma questão aplicada para a Prefeitura de Cotia, né, e para o cargo de Guarda Civil Municipal agora, em 2024, pela RBO, e diz que assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. Então, a gente já tratou de concordância verbal, agora a gente vai tratar, pessoal, de concordância nominal. E aqui, a gente tem aqui, letra A, tenho respeito pelas religiões católica e a evangélica. E aqui a gente vai até a nossa apostila de questões, pessoal. Essa questão é a questão número 9 da nossa apostila, para a gente avaliar. E aqui nessa página você tem a questão e na próxima página você tem a resolução. E aqui a letra A diz que está incorreta, conforme está na nossa apostila, porque a concordância está errada, a concordância nominal. Pois o correto seria pelas religiões católica e evangélica, né, sem o artigo A, antes de evangélica, para manter a uniformidade entre os termos. Então, a concordância nominal está errada por conta desse A. Não deveria ter esse A, deveria ser católica e evangélica para manter a uniformidade e, portanto, a concordância nominal na letra A está errada. Letra B. Erva fresca é boa para banhos relaxantes. Erva fresca é boa para banhos relaxantes. Aqui, pessoal, está incorreta a letra B, porque a concordância está errada, né? Pois erva fresca deveria estar no plural para concordar com o contexto. Então, deveria ser ervas frescas são boas para banhos relaxantes. Banhos relaxantes está no plural, então ervas frescas deveria também estar no plural para poder concordar nominalmente. Portanto, a letra B também está errada. Letra C. Permitido a permanência de acompanhantes. Está errada também, pessoal. A gente vai ver aqui, ó. A concordância está errada, pois o adjetivo permitido ele deve concordar com o substantivo feminino permanência. Então, o correto seria permitida, no feminino, a permanência de acompanhantes. E não permitido a permanência, né? Deveria ser permitida, né, para concordar nominalmente. Portanto, a letra C também está errada. E aqui a letra D, fizemos bastantes coisas para você. Está correto. Né? A gente vai ver aqui na nossa apostila que está correto. A concordância está correta, pois bastantes concordam em gênero e número com coisas, né, indicando quantidade suficiente. Bastante está no plural, coisas também está no plural, concordando ali nominalmente. Portanto, a alternativa D é a alternativa que está com a
concordância nominal correta, como está também aqui no gabarito na nossa apostila de questões. Então, a alternativa correta para a questão número 3 é a letra D. Essa apostila que eu usei para resolver essa questão, pessoal, essa questão faz parte dessa apostila, é a apostila de questões comentadas e gabaritadas para esse concurso. Ela é formatada conforme aquilo que foi pedido no edital da banca RBO Concursos. Então, tem questões da banca RBO abordando os conhecimentos aí que foram pedidos no edital pela banca RBO para o concurso da Guarda Municipal de Vargem Grande Paulista. Então, essa apostila está disponível no formato digital em PDF e ela pode ser adquirida através dos links que eu deixarei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo para que você possa adquirir e realizar uma rápida preparação nos moldes daquilo que você encontrará no dia da sua prova, né? Nos moldes que a RBO costuma cobrar. Então, para você que está se preparando para o concurso da cidade de Vargem Grande, que está próximo de acontecer, a melhor preparação é essa, uma preparação rápida, né, que você consegue fazer rapidamente, no modo específico que a banca cobra, para chegar lá no dia da sua prova já acostumado, já ambientado, né, habituado com aquilo que a banca costuma cobrar. Então, questão número 3, letra D, pessoal, dado esse recado da apostila, agora a gente passa para a questão número 4. A questão número 4 também foi aplicada pela RBO para o cargo de guarda municipal lá na cidade de Cotia. E aqui diz que assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Então agora a gente vai tratar de regência verbal. Letra A. Estudo visando um cargo de respeito. Né? Essa alternativa, pessoal, a alternativa A, está errada quanto à regência verbal, porque o verbo visar, quando ele está sendo empregado no sentido de ter como objetivo, ele exige a preposição a. Então, o correto seria estudo visando a um cargo de respeito, porque o verbo visar, no sentido de ter como objetivo, né, de almejar algo, ele exige a preposição a. Então, visar é um verbo transitivo indireto que ele exige a preposição a. Então, o correto seria estudo visando a um cargo de respeito. Então, a regência, nesse caso, a regência verbal está incorreta. Letra B. Assistimos um filme muito legal ontem. Está errado, pessoal. O verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Então, o correto seria assistimos a um filme muito legal ontem. Então, a mesma coisa do verbo visar. Ele exige a preposição a, que não foi colocada aqui, e, portanto, a alternativa se torna incorreta quanto à regência verbal. Letra C. Prefiro queijo à goiabada. Aqui está correto, pessoal. A regência está correta nesse caso, pois o verbo preferir ele exige a preposição a, né, ao fazer uma comparação entre dois elementos, queijo e goiabada. Então, aqui está correto. Ó. Eu prefiro queijo, o verbo preferir, prefiro queijo à goiabada, então está correto. Está incorreto dizer prefiro queijo do que goiabada, porque a preposição que é pedida no verbo preferir é a preposição a e não a preposição de, por exemplo. Então, o correto é prefiro queijo à goiabada, prefiro isso a aquilo, tá? Então, perdão, a letra C é a alternativa correta. A letra C é o gabarito. E a letra D está errada por conta da regência do verbo obedecer. Obedeço os mandamentos sempre. O correto seria obedeço aos mandamentos sempre, porque o verbo obedecer, ele exige a preposição a. Então, a preposição a se juntaria com o artigo aqui os e ficaria obedeço aos mandamentos sempre. E como não foi colocado a, então está incorreta a regência do verbo obedecer. Então, a alternativa correta, pessoal, para a questão número 4 é a letra C de casa. O verbo preferir está com a regência correta. E aí, agora a gente vai passar para a parte de matemática. Tá? A gente vai resolver questões de matemática. Agora a gente vai resolver uma questão que foi aplicada para a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba pela banca RBO no ano de 2023, essa questão de matemática. E aqui diz que um empréstimo no valor de R$1.000 cobra juros simples a cada ano durante 6 anos. No final desse período, um total de R$1.270 é pago de volta. Nesse caso, a taxa de juros é de letra A, 5%, letra B, 5,5%,
letra C 5,75% e letra D 4,5%. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? É uma questão de juros simples, que é uma questão muito... O juros simples é um assunto muito recorrente em provas da RBO, principalmente aí para os cargos de guardas municipais. Então, é muito importante que você saiba resolver questões desse tipo. A fórmula do juros simples eu vou colocar aqui, ó, juros é igual a CIT, onde C representa o capital, I a taxa e o T representa o tempo. Então, juros é igual a CIT. Então, o que a gente tem primeiro, pessoal? Qual a consideração que a gente tem que fazer? O montante final é R$ 1.270, como está marcado aqui, né? E o capital inicial foi de R$ 1.000. Então, se a gente fizer que os juros é igual ao capital, o montante final menos o capital inicial, a gente vai ter 1.270, né, que foi o montante final, menos o capital inicial, que é R$ 1.000. A gente vai ver que o valor de juros é igual a R$ 270. Então, o valor de juros obtidos ao final desse tempo é igual a de R$ 270. Lembrando que a gente está procurando, pessoal, o comando da questão é a taxa de juros. A gente está procurando o I, né, da fórmula. Então, já que a gente sabe agora quanto que foi o valor obtido de juros, é só trocar na fórmula. A gente vai substituir o 270, que é o valor de juros, pelo J. E aí J vai ser igual ao C, que é R$ 1.000, que é o capital inicial, vezes a taxa, que é o que a gente está procurando saber, é a incógnita, a gente vai deixar o valor de I, vezes o tempo. Qual que é o tempo, pessoal? 6 anos. Está marcando aqui, ó. Então, vezes 6. Então, a gente tem 270 é igual a 1.000 vezes I vezes 6. E aqui a gente pode fazer, pessoal, ó, 270 é igual... 1.000 vezes 6 vai dar 6.000. Então, vai dar 6.000 vezes I. E aí, a gente precisa agora, para continuar resolvendo, a gente precisa isolar o I. Então, a gente vai passar os 6.000 para o outro lado da equação. Então, a gente vai ficar dessa forma. Eu vou passar para o lado de cá. 270. O 6.000 ele está multiplicando, né? Ele vai passar para o outro lado da equação sendo dividido. Então, vai ser 270 sobre 6.000 vai ser igual ao I. A gente isolou o I. Dessa forma, a gente vai descobrir o valor da taxa. Então, vamos fazer essa divisão de 270 por 6.000. Vamos passar para uma outra tela para ficar mais organizado. Aqui a gente vai dividir 270 por 6.000. 270 não dá para dividir por 6.000, então a gente acrescenta o zero aqui e coloca um zero aqui. Aí vai ficar 2.700. 2.700 continua não dando para dividir por 6.000. A gente acrescenta mais um zero e aí vai ficar 27.000. Agora já dá. 27.000 dividido por 6.000 vai dar 4, porque 4 vezes 6.000 vai dar 24.000. E aí vai sobrar 3.000. 27.000 menos 24.000 vai dar 3.000. 3.000 não dá para dividir por 6.000, a gente acrescenta um zero, né? A gente já colocou o 0, agora é só acrescentar o zero. 30.000 dividido por 6.000 vai dar 5, porque 5 vezes 6 vai dar 30. E aí, então, a gente chegou ao resultado com o resto zero. Então, o valor que a gente obteve foi 0,045. A divisão de 270 por 6.000 deu 0,045. Como a gente está falando, pessoal, de porcentagem, né? A gente está falando, nesse caso, as alternativas, a taxa de juros ela é expressa por porcentagem, a gente tem que, então, multiplicar esse valor por 100. Né? A gente vai fazer 0,045 vezes 100. E aí a gente vai encontrar a porcentagem da taxa de juros.
Multiplicar por 100 é só andar 2 casas para a direita. Então, se a vírgula está aqui, a gente vai andar 1, 2, e aí vai ficar 4,5. Então, o valor da taxa de juros, nesse caso desse empréstimo aqui que trouxe a questão, é de 4,5%. Então, a taxa, o valor de I é igual a 4,5%. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Passamos para a questão número 6. Agora foi aplicada também no ano de 2023 pela Banca RBO, para o cargo de Guarda Civil Municipal, para a Prefeitura de Leme, aqui no estado de São Paulo. Diz que ao realizar uma compra de um eletrônico pela internet, importando de um país europeu, foi constatado que, sobre o valor total pago pelo comprador, 9% seria o imposto incidido sobre uma compra de eletrônicos importados. Assinale a alternativa que apresenta o valor desse imposto quando o valor total pago pelo comprador foi de R$ 8.756. E aqui a gente tem as alternativas. Letra A, R$ 7.880,40. Letra B, R$ 1.663,64. Letra C, R$ 788,04. E letra D, R$ 166,36. Então, pessoal, essa aqui é uma questão muito simples, tá? A gente só tem que se atentar ao seguinte: uma pessoa comprou aqui, ao realizar a compra de um eletrônico pela internet, o valor desse eletrônico é R$ 8.756. Só que esse eletrônico ele veio da Europa e foi incidido aí um valor de imposto. O valor de imposto era 9% do valor pago. Então a gente vai fazer 9% de 8.756, né? É muito simples. Para fazer porcentagem rápido, pessoal, é só você fazer o seguinte: ó, o valor é R$ 8.756 de 9%. 9% nada mais é, eu vou colocar aqui no canto, do que 9 sobre 100. E 9 sobre 100, pessoal, é 0,09, né? 9 sobre 100. 9% de 8.756 vai ser, então, 8.756 vezes 0,09. Então, esse é o jeito mais rápido de calcular a porcentagem, tá? Você fazer a multiplicação. 9 por 100 dá 0,09, é só você fazer a multiplicação. E a multiplicação de 8.756 vezes 0,09, você pode fazer aí, eu já vou me atentar ao resultado para a gente ser mais rápido, vai dar um valor de imposto de R$ 788,04. Então, questão muito simples. Alternativa correta, letra C. O valor de imposto desse produto que veio da Europa é 9% de 8.756, que é igual a R$ 788,04. Alternativa correta, letra C de casa. E aí agora a gente passa para a questão número 7 da aula de hoje, pessoal. Continuando aqui no assunto de matemática. Diz que Carlos costuma aplicar todo mês 2/5 do seu salário, que representa R$ 1.200. Então, 2/5 do salário de Carlos representam R$ 1.200. Nessas condições, podemos afirmar que o salário mensal de Carlos é de letra A, R$ 1.800, letra B, R$ 2.400, letra C, R$ 2.850 e letra D, R$ 3.000. Então, a gente vai resolver essa conta aqui, pessoal, de uma maneira mais intuitiva. Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor que o salário de Carlos ele esteja dividido aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa divisão aqui, esse compartimento representa todo o salário de Carlos. E aqui está falando o seguinte, que 2/5, ou seja, 2 partes desta, representam 1.200, né? 1.200, se a gente dividir por essas 2 partes, quer dizer que vai ter R$ 600 em cada parte. Então, cada parte, se dividida em 5, vai ter 600. Então, a gente tem que o salário de Carlos ele foi dividido aqui em 5 vezes, ó, como o enunciado deu
essa informação, e duas partes dessa divisão de 5 tinha 1.200. Então, quer dizer que cada parte, individualmente, tem 600. Então, 600 vezes 5 vai dar 600 vezes 5 é igual a 3.000. Então, o salário de Carlos é de 3.000 reais, né? Porque a gente dividiu o salário de Carlos em 5 partes, e a gente descobriu que cada parte tinha 600, e aí só foi fazer a multiplicação de 600 vezes 5, a gente chegou no salário de Carlos, que é o salário de 3.000 reais. Alternativa correta, letra D. A gente vai passar agora para a questão número 8. Agora a gente vai entrar, pessoal, na parte de conhecimentos específicos, né, que foram pedidos no edital da Banca RBO, que é também uma parte muito importante dessa prova. Aqui diz que nos termos do artigo 23 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato. E aí, letra A, letra A, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. E a gente tem a letra B, sob coação irresistível, em estado de necessidade ou em legítima defesa. Letra C, em legítima defesa, sob coação irresistível, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. E aí a gente tem a letra D, diz que em estado de necessidade, sob efeito de drogas ou entorpecentes, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, nos termos do Código Penal, do artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato, e aqui a gente tem as alternativas trazendo a descrição. Então, pessoal, essa questão, bem como todas as outras que a gente resolveu lá nessa aula de hoje, estão na nossa apostila de questões comentadas e gabaritadas para o concurso de Vargem Grande Paulista, né, para a GCM. E aqui, lá na nossa apostila de questões, é a questão número 55, na parte de conhecimentos específicos. E aqui, a gente vai ter o seguinte. Foi aplicado aí para o concurso de Cotia, né? Questão número 55, a gente passa para a resolução. O artigo 23 do Código Penal, ele trata da exclusão de ilicitude. Então, a gente vai ver que a alternativa correta vai ser a letra A, né? Com base no artigo 23 do Código Penal, que trata das causas de exclusão de ilicitude, vamos analisar e identificar a alternativa correta. E aqui a letra A, né, diz que o artigo 23 do Código Penal prevê que não há crime quando o agente atua em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. E aqui, pessoal, na resposta, eu ainda trago na apostila a letra da lei do artigo 23 do Código Penal, para que vocês vejam como está diretamente na letra da lei, na lei seca. Então, artigo 23 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, é o inciso 1, em legítima defesa, é o inciso 2, e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, inciso 3. Então, a alternativa correta é a letra A. E na apostila eu ainda explico, pessoal, por que as outras alternativas estão incorretas, né? Está tudo muito bem esmiuçado. Alternativa correta, então, a letra A. O artigo 23 diz que não há crime quando o agente está em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Questão número 9 diz que, em conformidade com o artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, a Lei nº 8.069 de 90, privar criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, configura crime cuja pena é: letra A, detenção de 1 a 4 anos, letra B, reclusão de 2 a 4 anos, letra C, detenção de 6 meses a 1 ano e letra D, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, pessoal, é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é considerado crime apreender uma criança ou adolescente sem que essa criança esteja em flagrante de ato infracional, criança ou adolescente esteja ali sejam pegos ali numa situação de flagrante, ou se não tiver uma ordem fundamentada, né, escrita aí pela autoridade judiciária,
sem ordem de autoridade judiciária não se pode realizar uma apreensão. Sem ordem de autoridade judiciária ou inexistindo um caso de flagrante, que configure um flagrante aí de um ato infracional. Isso é considerado crime. Se você apreender uma criança ou adolescente sem que ocorra flagrante e sem a ordem escrita de autoridade judiciária, você está cometendo um crime. E nesse caso, é previsto pelo artigo 230 do ECA qual é a pena para esse crime. E a gente vai ver aqui na nossa apostila de questões, lá está muito bem detalhado. Na nossa apostila é a questão número 60. E aqui a gente vai ver que, conforme o artigo 230 do ECA, a gente está trazendo, eu trouxe aqui a letra da lei do artigo 230 do ECA, né, para que você tenha uma melhor compreensão. Diz que privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente é crime cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Então, é crime cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos, alternativa correta, letra D. E aqui eu ainda trago uma explicação para que você tenha um mais claro entendimento ainda, que conforme o artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, realizando a sua apreensão sem flagrante de ato infracional ou sem ordem escrita de autoridade judiciária competente, configura crime com a detenção de 6 meses a 2 anos e, portanto, o gabarito para essa questão é a letra D de dado, conforme a gente viu na nossa apostila de questões. Então, questão número 9, letra D. Agora a gente passa para a última questão desse simulado final aí para a Prefeitura de Vargem Grande Paulista, onde a gente só está resolvendo questões da própria banca RBO, e aqui foi aplicada para a Guarda de Cotia, né, aqui nesse ano de 2024. Diz que é correto afirmar que o marcador de obstáculo é um dispositivo de sinalização. Então agora a gente vai entrar na parte de leis de trânsito, tá? Do CTB. Então, letra A, de alerta, letra B, delimitador, letra C, de contenção veicular e letra D, de canalização. Então, o marcador de obstáculo é um dispositivo de sinalização, de alerta, letra A, letra B, delimitador, letra C, de contenção veicular e letra D, de canalização. Então, o marcador de obstáculo, pessoal, ele é um dispositivo de sinalização de alerta. Por quê? Porque ele tem a função, a gente vai ver aqui na nossa apostila, ele tem a função de alertar o condutor sobre a presença de obstáculos na via. O marcador de obstáculo é um dispositivo de sinalização classificado como de sinalização de alerta. Eles têm a função de orientar o condutor sobre a presença de perigos, como obstáculos na via, ajudando a evitar acidentes e garantindo a maior segurança no trânsito. Portanto, o marcador de obstáculos é um dispositivo de sinalização de alerta, letra A, alternativa correta para essa questão. Então, a gente também tratando aqui sobre a parte de trânsito, né, que é pedida também pela banca RBO em seus concursos aí para guardas municipais. Então, a apostila, a gente termina por aqui a aula de hoje, pessoal, onde resolvemos 10 questões da banca RBO, que eu tenho certeza que será de grande valia aí para os seus estudos aí para esse concurso. A apostila de questões com mais questões, né, aí da banca RBO para esse concurso está disponível no link que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo, onde você pode acessar e realizar sua preparação de forma completa através de questões nos moldes do que você encontrará no dia da sua prova. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, muito obrigado por ter assistido. Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.